Ele não foi um ateu militante no estilo radical da fase mais anticlerical da Revolução Francesa, mas também não era um católico devoto no sentido tradicional. A posição dele era política. Religião era vista como ferramenta de ordem social, estabilidade e legitimidade do Estado. Durante a Revolução Francesa, antes de Napoleão chegar ao poder, a França viveu um período extremamente hostil à Igreja Católica. Igrejas foram saqueadas, propriedades confiscadas, padres perseguidos e houve tentativas de criar cultos revolucionários seculares, como o culto da razão. Isso gerou caos social enorme, especialmente em regiões rurais profundamente católicas. Quando Napoleão assume o poder em 1799, ele percebeu que destruir a religião tinha sido politicamente desastroso. Então ele faz um movimento de reconciliação com a Igreja. O principal marco disso foi a Concordata de 1801, assinada entre Napoleão e Papa Pio VI. Essa concordata restaurou parcialmente o catolicismo na França. O catolicismo voltou a ser reconhecido oficialmente como a religião da maioria dos franceses, mas não voltou a dominar o Estado como antes da Revolução. O governo francês continuava controlando muito da estrutura religiosa. Os bispos eram indicados pelo Estado e depois aprovados pelo Papa. Padres passaram a receber salário estatal, ou seja, Napoleão não destruiu a Igreja, mas subordinou ela ao Estado imperial. Nos territórios germânicos dominados pela França, partes da atual Alemanha, especialmente estados do oeste do Reno, Napoleão levou esse mesmo modelo. Ele não tentou exterminar o cristianismo. Pelo contrário, reorganizou a Igreja e enfraqueceu poderes feudais ligados ao clero. Mosteiros foram dissolvidos em várias regiões, propriedades eclesiásticas foram secularizadas e muitos principados religiosos alemães desapareceram. Isso abalou profundamente a estrutura política tradicional do Sacro Império Romano Germânico. Por exemplo, antes de Napoleão existiam estados da Igreja dentro do mundo germânico, bispados e arcebispados que governavam territórios inteiros. Com as reformas napoleônicas, muitos desses territórios religiosos foram entregues a governantes seculares. Isso foi uma transformação gigantesca na Alemanha. Mas isso não significava perseguição religiosa cotidiana aos cristãos comuns. Missas continuavam acontecendo, igrejas funcionavam, sacramentos continuavam. O alvo principal era o poder político e econômico da Igreja, não necessariamente a fé popular. Sobre a relação pessoal de Napoleão com a religião, ela era ambígua. Ele, às vezes, falava de maneira cínica sobre religião. Existe uma frase atribuída a ele, muito famosa. Open quote. A religião é excelente para manter o povo quieto. Close quote. Mas historiadores discutem a formulação exata dessas frases, porque muitas citações atribuídas a Napoleão foram alteradas depois da morte dele. O que sabemos com mais segurança é que ele via a religião como um instrumento social e político. Outra frase atribuída a ele, open quote, uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. Close quote. Isso mostra a contradição dele. Ele podia ser cético intelectualmente, mas achava a religião necessária para manter ordem moral e estabilidade social. Ele provavelmente não era ateu no sentido filosófico moderno. Em vários momentos, ele demonstrou algum tipo de crença num ser supremo ou providência. Ele falava frequentemente em destino, providência e Deus da guerra. Mas sua fé parecia muito instrumental e pessoal, não teológica. Muitos historiadores consideram que ele era mais próximo de um deísmo político, parecido com parte da elite iluminista da época. Sim, Napoleão ia à missa em ocasiões oficiais e cerimônias públicas. Especialmente após se tornar imperador em 1804, ele utilizava rituais religiosos para reforçar legitimidade imperial. O próprio coroamento dele em Paris ocorreu com a presença do Papa Pio VI. Mas o detalhe simbólico mais famoso é que, durante a cerimônia, Napoleão pegou a coroa e colocou na própria cabeça, em vez de deixar o Papa coroá-lo diretamente. Isso foi interpretado como mensagem política. O poder dele vinha dele mesmo e do Estado francês, não da Igreja. A relação com o Papa depois piorou muito. Napoleão começou a interferir demais nos assuntos da Igreja. Rapaz, por que eu tirei? Eu tava escutando aqui tranquilamente. Mas que saco, peraí. Deixa eu voltar aqui. Enfim, a relação com o Papa piorou muito. Napoleão começou a interferir demais da igreja. Em 1909, ele anexou territórios papais.
O Papa reagiu criticando as ações dele. Napoleão então mandou prender o Papa. O Papa ficou praticamente prisioneiro durante anos. Isso causou enorme choque no mundo católico europeu. Muitos católicos passaram a enxergar Napoleão como um tirano anticristão, mesmo ele não sendo anticristão no modelo revolucionário radical. Existe um ponto importante aqui. Muitas narrativas simplificam Napoleão como inimigo da religião ou defensor da igreja. Historicamente, ele não foi nenhum dos dois de forma absoluta. Ele tratava a religião como algo útil ao Estado. Quando a igreja ajudava na estabilidade política, ele cooperava. Quando ela ameaçava sua autoridade, ele ele reprimia. A lógica central era o poder imperial e centralização administrativa. Na França napoleônica, portanto, a religião não foi abolida, mas domesticada pelo Estado. O clero perdeu grande parte da autonomia medieval, porém o culto religioso voltou a funcionar publicamente depois do caos revolucionário. Bora ver aqui. Durante a fase mais radical da Revolução Francesa, especialmente entre 1793 e 1794, houve uma onda forte de descristianização na França. Isso não foi uniforme em todas as regiões, mas em várias cidades ocorreu destruição de símbolos religiosos, fechamento de igrejas e perseguição ao clero. Cruzes, imagens de santos, relicários, altares e objetos litúrgicos muitas vezes foram quebrados, saqueados ou derretidos. Em algumas regiões, bíblias e livros religiosos também foram destruídos, embora o alvo principal normalmente não fosse a Bíblia em si, mas o poder político e econômico da Igreja Católica. A intensidade variava muito dependendo da região e do grupo revolucionário local. Em Paris e outras cidades, igrejas chegaram a ser transformadas em templos da razão. A famosa Catedral de Notre-Dame de Paris foi temporariamente convertida para cerimônias revolucionárias seculares. Estátuas de reis bíblicos na fachada foram destruídas porque revolucionários pensavam que representavam reis franceses. Muitas cruzes públicas foram removidas. Sinos de igrejas foram derretidos para fabricar canhões. Mas epistemologicamente é importante evitar exageros populares modernos. Nem toda a França virou um cenário de destruição total do cristianismo. Em muitas áreas rurais, o povo resistiu fortemente à perseguição religiosa. Houve inclusive revoltas camponesas católicas, como na região da Vendée, onde milhares morreram numa guerra civil extremamente brutal. O clero foi profundamente atingido. Padres foram obrigados a jurar fidelidade ao novo Estado revolucionário. Quem recusava era perseguido, deportado ou morto. Muitos esconderam missas clandestinas. Quando Napoleão Bonaparte chega ao poder, ele entende que essa guerra contra a religião tinha desestabilizado a França. Então ele reconstrói parcialmente a estrutura religiosa, mas sob controle estatal. Essa reconstrução aconteceu principalmente pela Concordata de 1801 com o Papa Pio VI. O Estado voltou a permitir funcionamento normal das igrejas. Missas públicas retornaram oficialmente. Muitos padres puderam voltar. O governo passou a pagar salários do clero. Igrejas fechadas foram reabertas em várias regiões. Mas Napoleão não devolveu à igreja o antigo poder medieval. Ele queria uma igreja subordinada ao Estado francês. Sobre os mosteiros. Muitos já tinham sido fechados durante a Revolução, antes mesmo de Napoleão consolidar o poder. A lógica revolucionária era que ordens monásticas eram inúteis economicamente e representavam privilégio feudal. Mosteiros possuíam enormes terras, riquezas e influência local. Então, o Estado revolucionário confiscou propriedades monásticas e vendeu muitas delas para financiar o governo. Monges e freiras foram expulsos de várias comunidades religiosas. Bibliotecas monásticas foram dispersas. Algumas construções viraram quartéis, hospitais, depósitos ou prédios administrativos. Napoleão manteve parte dessa política porque ela fortalecia o Estado centralizado e enfraquecia poderes independentes. Ele tolerava mais facilmente ordens religiosas que fossem úteis socialmente. Educação, enfermagem, assistência aos pobres, administração local. Já comunidades contemplativas isoladas, monges dedicados apenas à oração e vida monástica, eram vistas por muitos administradores napoleônicos como improdutivas economicamente. Nos territórios germânicos dominados pela França aconteceu algo semelhante.
muitos mosteiros alemães foram secularizados. Isso teve impacto enorme porque os mosteiros eram centros religiosos, educacionais, agrícolas, intelectuais, culturais. Várias bibliotecas medievais foram desmontadas ou transferidas. Obras de arte sacra foram confiscadas. Em alguns casos, houve destruição. Em outros, preservação em museus ou arquivos estatais. Paradoxalmente, algumas reformas napoleônicas também modernizaram certas regiões germânicas. Fim de privilégios feudais, reorganização administrativa, redução do poder político clerical, criação de códigos civis mais uniformes. Então, historicamente, existe uma tensão difícil. Para católicos tradicionais da época, isso parecia ataque brutal à ordem cristã. Para setores iluministas e liberais, parecia modernização do Estado europeu. A relação de Napoleão com a religião foi sempre instrumental. Ele não tentou apagar totalmente o cristianismo como alguns revolucionários radicais fizeram, mas também não aceitava uma igreja independente competindo com o poder imperial. Eu também concordo que muita violência contra a igreja desestabiliza o povo, né? Enfim. Sua interpretação tem bastante respaldo historiográfico. Muitos historiadores enxergam Napoleão Bonaparte como alguém que nasceu politicamente da Revolução Francesa, mas ao mesmo tempo queria encerrar o caos revolucionário e estabilizar a França sob autoridade forte. Ele não era um revolucionário radical, no estilo jacobino de Maximilien Robespierre. Durante o chamado Período do Terror, com guilhotinas em massa e perseguições políticas, Napoleão não aparece como grande ideólogo da violência revolucionária. Na verdade, vários indícios mostram que ele via a instabilidade constante como um problema para o Estado e para o exército. Mas existe uma nuance importante. Ele também se beneficiou enormemente da Revolução. Sem ela, provavelmente um oficial corso de origem menor como Napoleão nunca chegaria ao topo do poder francês. A Revolução destruiu barreiras aristocráticas antigas e abriu espaço para a promoção por mérito militar e político. Então ele não queria restaurar totalmente o antigo regime. O que ele parece ter desejado foi manter conquistas revolucionárias úteis, eliminar o caos político, centralizar poder, reconstruir a autoridade estatal, impedir radicalismo popular. Por isso, muitos historiadores definem Napoleão como uma figura de síntese. Ele preserva partes da Revolução, mas encerra a fase revolucionária aberta. Por exemplo, ele manteve igualdade jurídica formal, fim dos privilégios feudais, secularização do Estado, Código Civil, abertura burocrática baseada em mérito. Mas ele também censurou a imprensa, criou polícia política, concentrou o poder pessoal, limitou liberdades políticas, transformou-se em imperador. Ou seja, ele estabiliza a revolução, mas também domestica ela. Sobre a violência, sua leitura é plausível. Napoleão parecia considerar que o terror jacobino tinha ido longe demais. Ele valorizava ordem administrativa e eficiência estatal. Massacres ideológicos contínuos enfraqueciam a economia, exército e legitimidade do governo. Ao mesmo tempo, epistemologicamente é importante evitar idealizar Napoleão como moderado humanista. Ele próprio usou repressão pesada quando julgava necessário. Censura, execuções políticas, repressão colonial, guerras gigantescas na Europa. Então ele não rejeitava a violência em si. O que ele rejeitava parecia ser violência descontrolada que ameaçasse estabilidade e autoridade central. Há uma frase atribuída a ele que resume bem essa lógica. Open quote. A revolução está terminada. Close quote. Isso significa muito. Ele não queria revolução permanente. Queria consolidar os resultados sob comando próprio. Então sua hipótese, menos violência, mas mesmos objetivos de poder e reorganização, conversa bastante com interpretações acadêmicas modernas. Muitos historiadores veem Napoleão não como destruidor total da Revolução, nem restaurador puro da monarquia antiga, mas como alguém que transformou a energia revolucionária em império centralizado.
Existe até um debate clássico na historiografia. Napoleão foi filho da Revolução